partir do versículo 12. Todos acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 13, amém? 2:13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Curva vossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai. Hoje estamos terminando essa campanha, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, durante todas essas quintas-feiras, Pai, nós aprendemos a Tua palavra, Senhor. Como devemos agir, Senhor, para que nossa casa verdadeiramente sirva o Senhor em espírito e em verdade. Pai, nesse último dia, Pai, o Senhor disse, Pai, que a Tua misericórdia, Pai, iria exaltar muito, Xaramanagaçubi, aqueles que acreditassem, Pai. E que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, falar com a Tua igreja, não como eu quero, mas como o Senhor quer, porque eu não tenho nada para eles, Pai. Mas a igreja é sua, Jesus. Faça a Tua vontade em nosso meio, porque eu sei, Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá? Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém? Tá calor aí, irmãos? Nossa, estou pegando fogo aqui, o Senhor está presente no nosso meio, amém? Olha para o teu irmão e fala: Jesus vai fazer um milagre na tua vida, irmão. Hoje é noite de milagre, amém? O Senhor me deu essa palavra aqui hoje. E Ele disse assim: eis que eu vou repreender todos os demônios que têm visitado, que têm atormentado o meu povo. A palavra de Deus diz assim, que Joel, ele foi chamado para profetizar para um povo, ao qual o Senhor, ele tinha entristecido. O Senhor disse assim: olha, eu enviarei contra vocês. Jerusalém, ela estava achando muito formosa, achava que nada poderia atacar eles, porque eles se tornaram um povo forte. Porque todas as vezes que nós voltamos a buscar o Senhor nos fortalece e nos enche de bênção. Você crê nisso? Olha para o teu irmão e fala: creia, irmão, porque é real. E a Bíblia diz assim, que Deus, ele começa a falar: olha, o povo começa a enriquecer. E aquele grande templo que Salomão havia edificado, eles achavam que a glória estava nas paredes. Porque a Bíblia diz que durante 17 anos, Salomão,
ele construiu aquele templo com as melhores coisas que vinham do Egito, os melhores cedros que vinham da Síria, ouro e prata em abundância. Ele fez tudo maravilhosamente, o templo do Senhor. E ele fez uma oração ao Senhor dizendo assim: Deus, meu pai, o teu servo Davi, ele impôs no seu coração, queria construir o templo para a sua morada. Mas o Senhor veio até ele e disse assim: olha, que casa poderia suportar a minha presença? Se o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. E Davi se humilha na presença do Senhor e o Senhor diz assim: olha, você não vai construir o templo, porque você é um homem que tem as mãos manchadas de sangue. Mas não fique triste, porque o seu filho, este construirá uma casa, e eu habitarei nela. Olha a promessa do Senhor, irmão. A aliança do Senhor. E a Bíblia diz que Salomão, com 7 anos, ele começa a reinar. Olha para o teu irmão e fala: você está achando que você está muito jovem, irmão? Está perdendo tempo na casa do Senhor? Quantos anos Salomão tinha? 7. A Bíblia diz que ele se desespera e ele vai orar ao Senhor. Porque aquela criança, aquele homem ou mulher que é escolhido para o Senhor, ele é escolhido desde o ventre. Ele não fez como Jeremias: ai, Senhor, eu sou muito jovem, né? Eu não sei falar. Ou talvez como Moisés, que já tinha 80 anos: eu tenho a língua pesada, Senhor, eu não sei, o que direi? Envia outro. Não, ele vai orar. Porque ele vivia num lar cristão. Olha para o teu irmão e fala: teu lar tem sido o templo da presença de Deus. E lá Salomão aprendia que Davi, quando ele se apresentava, isso o Espírito Santo falou para mim, que quando ele se achegava para adorar o Senhor, ele ficava só. Ele esquecia das vestes reais, da coroa que ele tinha na sua cabeça. Ele tirava todas essas coisas. Porque para ele, como ele disse no Salmo 51, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que sem o Espírito Santo, ele não podia prosseguir. Que até sem as coisas, as vestes, ele já tinha passado por tudo. Ele já tinha sido perseguido, ele tinha fugido. Ele tinha passado todo tipo de sua atuação. Ele tinha passado fome, mas sem o Espírito do Senhor, ele sabia que ele não poderia sobreviver. E o Senhor me disse assim: nesses últimos dias tem sido o oposto. O povo, muitos vão buscar, dizendo: eu tenho um chamado, eu sou consagrado, eu sou não sei o quê. Não por causa da presença do Senhor, ou porque Ele quer ver as almas curadas, pessoas transformadas, famílias saradas. Mas eles querem a glória. Que o Senhor disse assim: a minha glória eu não divido com ninguém. E o Senhor disse assim: e Davi era diferente. Ele queria a glória de Deus na vida dele. Ele não se importava com a filha de Saul que dizia: este é o rei de Israel, dançando no meio do povo, carregando uma arca de madeira. Que arca é essa? Olha para o teu irmão e fala: às vezes a presença de Deus não é percebida pelos tolos, irmão. Mas você é filho. Você crê nisso? E a Bíblia diz assim, que ele não se importava com nada disso. E Salomão foi crescendo nesse ambiente. E quando ele se vê no compromisso, ele fala: ai meu Deus, o povo de Israel, a Bíblia diz assim, que era incontável. Lá no livro de Números, a Bíblia diz assim, que uma certa feita, no livro de Samuel, Davi, ele fala assim, Satanás incita Davi, e ele quer numerar o povo. Ele fala: vou numerar o povo. E aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas ele queria saber, porque uma vaidade entrou no coração dele. Eu quero saber quantos guerreiros, quantos homens que pegam a espada. Eu quero saber. E a Bíblia diz que o Senhor dá um castigo ali para Davi. Fala para ele escolher, e ele fala: ah, Senhor, dessas 3 opções que o Senhor deu, é melhor estar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, que a tua misericórdia é infinita. O Senhor é um Deus tardio em irar-se, como disse aqui na palavra do Senhor. Nós, homens, iramos tão fácil. Com um olhar a gente já se ira. E o Senhor fala assim: chame o Espírito Santo para habitar em você, porque aí você vai ser longânimo. Amém? E a Bíblia diz assim que Salomão vai orar com 7 anos. E ele diz: Senhor,
eu não sei nada. Ele não diz isso, mas em outras palavras ele queria dizer, eu sou uma criança, né? Que talvez brincava lá, até com a espada, lá com os guerreiros, mas ele não sabia nada. E ele disse, o Senhor me escolheu para suceder o teu servo, para ser rei perante todo esse povo Israel. Deus, se o Senhor me escolheu, eu te peço uma coisa, para que eu não venha pecar contra ti, o Senhor venha irar contra mim, porque ele sabia que a ira do Senhor era terrível. Olha para o teu irmão e fala, você sabia que Deus ainda se ira, irmão? E ele não queria pagar esse preço. Ele disse assim, me dê sabedoria então, para que eu venha governar, para que eu saiba entrar e sair, para que eu venha julgar as causas. Me dê sabedoria. E o Senhor se agrada da oração de Salomão, e ele diz assim para ele, porque tu não me pediste riqueza, não me pediste para matar os teus inimigos, não me pediste para me prolongar os teus dias na terra, mas me pediste sabedoria. Não só sabedoria, mas tudo isso eu te darei. E a Bíblia diz assim que Jesus, quando ele vem, ele diz assim, olha, Salomão foi o mais sábio. Mas como ele diz, né? E o Espírito Santo disse algo tremendo para mim hoje, irmãos. E pouco tempo eu tive para falar com o Senhor hoje. Uma certa feita eu vi um pastor e o Senhor me mostrou claramente a visão. Ele respondendo uma pergunta. E eu acho aquele homem muito sábio. O missionário R.R. Soares. Eu acho ele muito sábio. Ele é manso, mas Deus ouve a oração dele. E alguém perguntou para ele assim, missionário, eu queria saber, Salomão, depois de tudo que ele fez, a Bíblia fala que ele se converteu, foi com muitas mulheres, não sei o que, se desviou do caminho, a Bíblia diz isso, amém? E eu queria saber, ele foi salvo ou não foi salvo? Aí, o missionário disse assim, ó irmão, isso não cabe a mim nem a você responder, porque o que a Bíblia oculta a gente não sabe. Cabe a Deus. Cuide você da sua salvação. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Só que hoje o Espírito Santo falou comigo. Ele me deu a visão e ele disse assim, o que está escrito bem de letras douradas, Eclesiastes 12:12. Ele conta toda a história dele, Salomão, né? Me perdi de vinho, fui levado a mulheres, a cavalos. Aí, certa feita, já não me agradava mais. Chamei todos os cantores, tive 1000 mulheres, tantas não sei o que. E ele vai falando. Ele fala assim, e eu vi que o enfado na terra é muito grande. Deus coloca o homem, mas ele não tem descanso. Ele corre atrás de coisas que depois perecem. E ele não sabe para onde vai, e ele se desabafa. O homem mais sábio, ele diz ainda mais. E eu também procurei mais sabedoria. E chegando a um momento eu vi que também era bobagem. Porque o muito estudar é enfado e cansaço. Porque o muito ler, você fica louco. Ele dizendo, eu estudei tanto, busquei tanta sabedoria. Deus me deu tudo isso. Mas eu me perdi por elas, porque eu já não tinha mais nada para preencher a minha alma, o vazio da minha alma. Porque ele buscou tantas coisas, esqueceu de ficar ali presente. E aí, o missionário disse assim que não tinha sido revelado, mas Deus revelou. O Espírito Santo me revelou. E revelou na palavra. Porque uma frase que ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, ele diz, ó, lembra-te do teu Criador, no tempo da sua mocidade, amém? Antes que venham os maus dias, e você não tenha mais nele contentamento. E você olhe no espelho. Quem sabe Salomão, ele era jovem, belo, eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que os filhos de Davi eram belos, né? E ele olha e ele vê tanta vaidade. Mas chega um momento na vida dele, o mesmo espelho reflete lá uma coisa diferente. Seus cabelos brancos, ele já não conseguia firmar mais. Estava ali meio capenga, todo enrugado. Já não tinha beleza, por mais ouro. A Bíblia diz assim que os filhos ficaram assim, tão preocupados. Pegaram e puseram ali um manto dourado com fios de ouro. Pegaram mulheres virgens, mas ele nem tocou. Porque já não tinha mais nada. Ele diz, os moedores se vão, são os dentes, amém? Cai-se os dentes, a visão escurece. É coisa terrível. Porque a Bíblia diz que o homem, ele nasce, ele cresce, ele vai como o vento. É
passageira. Aí ele diz lá no final assim: por isso, de tudo que o homem tem ouvido, de tudo, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então o Senhor me diz: ele se arrependeu de tudo. Porque o Senhor fez uma promessa a Davi: eis que não faltará rei para assumir o teu trono. E os teus filhos, se eles andarem nos meus caminhos, eles serão bênçãos. E se Deus permitiu que o Espírito Santo viesse sobre Salomão, para que ele escrevesse todas essas coisas, você acha que Deus ia dar esse dom para um perdido que não está lá no céu? E o Senhor me disse: ele é salvo. E aqueles que estão aqui, busquem a salvação. Porque hoje o Senhor está dizendo para nós: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você se arrepender dos seus pecados, você será nova criatura. Amém? E a Bíblia diz que Deus se agrada, mas Ele faz o tempo. E o povo era exuberante o tempo de Salomão. E tantos sacerdotes, eles já achavam muito cansaço. Porque eles também recebiam, porque era costume, porque Deus disse que todos aqueles que fizessem a vontade dele, ele iria enriquecer, irmão. Esse negócio de falar assim: porque o pastor tem... Isso aí é coisa do diabo, viu? Deus enriquece sim. Olha para o teu irmão e fala assim: não gostou, irmão? Coma pouco. Mas se gostou, coma muito, porque você ainda vai me ver rica em nome de Jesus, para abençoar muita gente. Porque Jesus me disse. E a Bíblia diz assim que Deus enriqueceu Salomão, enriqueceu o povo. E os sacerdotes, eles tinham que permanecer ali para ficar acesa a chama no altar. E eles vinham para a casa do Senhor, mas já não queriam mais cumprir as tradições, aquilo que o Senhor tinha colocado. Era cansaço. Era tanto ouro, mas por que tanto ouro? Não precisa mais. Ficou uma rotina. Aí o povo trazia ouro, depositava, não tinha mais nem onde pôr ouro na casa do Senhor. E eles saíam da porta do templo e praticavam todo tipo de prostituição. Saíam, se deitavam com mulheres, com homens, faziam tudo quanto é coisa. Está escrito isso em Isaías. E a Bíblia diz assim, que Deus abominava e não recebia mais a oferta do povo. Por maior que ela fosse, Deus não recebia mais a oferta. E o Senhor fala assim: olha, porque vocês colocaram a esperança de vocês, não no Deus que está no céu, mas nas coisas que vocês veem. Até fizeram ídolos no seu coração. Porque não basta a gente somente tirar a imagem de escultura. Porque muitas vezes a imagem está dentro do nosso coração. O que é que a gente busca mais? Aonde está o teu tesouro? Onde está teu coração? Aí estará teu tesouro. O Senhor cansa. E Ele diz assim: olha, eu vou levantar o meu servo. Ele virá de longe. A Babilônia virá e assolará esse lugar. E esse templo será derrubado. Para vocês saberem que eu ainda sou o Senhor. E essa promessa, Deus ia levantando os profetas, só que eles não acreditavam. Aí Deus pega e fala assim: agora eu mandarei o cortador, o migrador, o gafanhoto, cada espécie de um demônio, para que as pessoas, para que o povo não prosperasse. E aí vocês não vão ter mais os carros e os cavalos, e virá Nabucodonosor da Babilônia e assolará Jerusalém e levarão vocês cativos. Mas porque eu amo vocês, vocês vão voltar a me clamar. E quando vocês voltarem a clamar, eu ouvirei. Aí Deus faz uma promessa. Aqui no capítulo 2, no capítulo 1, ele diz assim: olha, o Senhor deixou o migrador comer o gafanhoto, e o devorador, que deixou o devorador comer o gafanhoto destruidor. E vai falando aqui: ébrios, despertai. Ou seja, o Senhor está falando: bêbados, despertai. Sabe por quê? Porque nas cerimônias deles, de fazer a ceia, eles punham muito vinho. Tanto os sacerdotes como o povo se embebedavam. E eles ficavam bêbados. E o Senhor falava assim: bêbados, saí da minha presença. Lá em Apocalipse, Deus diz assim: ó, não entrará no reino dos céus nem feiticeiros, nem bêbados, nem idólatras, nem mentirosos, não entrarão no reino dos céus. E o Senhor chama eles e diz: vocês querem ver onde está? Ó, capítulo 1, versículo 5, de Joel mesmo. Ébrios ou bêbados, despertai-vos e chorai.
Uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vida uma assolação, quer dizer, da minha casa, se tornou um deserto. Destroçou a minha figueira, quer dizer, aquelas pessoas que serviam a Deus de verdade já não serviam mais. Tirou-lhe a casca e lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com uma virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e libação. Quer dizer, os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou. Os olivais se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores. Uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou e a figueira se murchou. A romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Aqui o Senhor está dizendo assim: a minha casa tem se tornado um covil de ladrões. Tem se tornado um povo sem respeito nenhum e sem temor. Então não adianta mais vocês nem clamarem. Agora uive, ou seja, gritem, chorem. Porque se houver um, porque o Senhor diz assim: eis que eu olhei para a terra e não tinha um sequer na brecha. Todos pecaram. E a Bíblia diz assim, que ele fala assim: por isso não tem mais a presença. A gente tem que entender a palavra, amém? Não tem mais a presença do Senhor no meio da minha casa. Não tem mais sinais, não tem mais milagres. Não tem mais ofertas de manjares, alegrando no Senhor. Antes chegamos na casa do Senhor e só queremos receber, não queremos dar glória a Deus. Porque a glória é do Senhor, amém? E a Bíblia diz assim, que ele fala: ó, toca essa trombeta, porque ainda há uma esperança. Porque Deus, Ele é misericordioso. O Senhor é longânimo, Ele tarda em irar-se. Mas eu vou permitir que essa casa seja derribada. Eu vou permitir que haja muitos escândalos. O que vocês têm ouvido hoje, irmãos? Escândalos sobre escândalos, amém? Lutas após lutas. Lares destruídos. Pastores traindo as suas esposas. Esposa, a mesma coisa. Levitas, não tem um pingo de compromisso. Vocês viram? Tem dia que tem 15 aqui. Quantos tinham hoje? Uma, da coitadinha da irmã. Então assim, não tem compromisso com as coisas de Deus. É de qualquer jeito, quando dá, né? Ah, pastora, tinha uma balada, tinha não sei o quê. Deus vai cobrar, amém? E a Bíblia diz assim: uivai, chorai. Tenha compromisso para as coisas do Senhor. Ele diz assim: sacerdotes, vocês que ministram a palavra, fica entre o altar e o pote. Quer dizer, entre a igreja e o altar, buscando ao Senhor, para que eu venha derramar as bênçãos. E o Senhor querendo ouvir a adoração, porque a Bíblia diz que o alimento do Senhor é o cheiro suave da nossa oração. E sabe a medida da sua bênção? Pergunta para o teu irmão: sabe a medida da sua bênção? É o tanto que você clama. Talvez vai ser pouco, hein, irmãos? Né, Lucas? Muito pouco. Mas Deus está dando uma chance hoje para a gente começar a buscar. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, que o Senhor fala assim: olha, mas eu vou cortar. Eu vou permitir que ele chore. E o povo foi cativo. Aí tem aquele louvor que é até tremendo, né? Que os sacerdotes vão chorando na frente, presos. O povo lamentando. E ele fala: chora, Israel. Chora. Talvez o seu Deus se lembre de você. Chora, Israel. Busca, volte ao primeiro amor. Lança fora os ídolos do seu coração, né? A Bíblia diz que Raquel, ela leva dentro uma mulher escolhida por Deus, mas leva os ídolos enrolados, escondido, junto com Isaac. O Senhor falando assim: muitos têm me servido, mas têm levado ídolos no seu coração. E o Senhor disse assim: olha, eu sou um Deus zeloso e vou compadecer do meu povo. E o Senhor falou assim: olha, não se preocupe. Aqueles que me buscarem de todo o coração, eu vou fazer um dia vocês voltarem. Eu vou fazer vocês voltarem. E a Bíblia diz que depois Deus levanta Ciro, amém? Que permite, Dário, levanta eles para que permite o povo a reconstruir a cidade.
Só que, irmãos, o Senhor me disse assim, o recomeço é para poucos. Muitos morrem no meio do caminho. Muitos perdem a salvação no meio do caminho. Muitos não conseguem chegar. E a Bíblia diz assim, olha, mas eu vou restituir os anos que foram embora. Que foram consumidos por todas essas coisas. Eu vou fazer com que vocês comam verdadeiramente, abundantemente. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Né? Quando vocês fizeram um voto e cumprir. Antes de eu entrar aqui, a Rosinha estava me contando. Uma luta que ela tinha, tal. Fez um voto com Deus. Né, Rosa? A Rosa tem vergonha de testemunhar, mas é tremendo. E ela disse assim, ontem foi tremendo aqui, não foi, irmãs? Quem esteve aqui foi tremendo. E aí, o que acontece? O Senhor, no outro dia, Deus falou assim, amanhã. E ela disse que hoje, Deus deu um presente tão grande para ela, que ela fez pela fé e Deus restituiu quantas vezes mais. Porque o teu Deus é rico, irmão. Olha para o teu irmão e fala, o que você quer que Deus te faça nessa noite, irmão? Faça o melhor para Ele, que Deus vai te fazer. Então a gente se alegra com isso. E a Bíblia diz assim, olha, eu vou fazer e vocês vão comer abundantemente. E vocês fartarão e louvarão o nome do Senhor. E saberão que o Senhor está no meio do seu povo. Isso, tantos anos antes. 700 anos antes Joel escreveu isso. Mas hoje nós vivemos isso na casa do Senhor. As pessoas se agarram na placa, na tradição da igreja. Né? Encobre pecados, homem com homem, mulher com mulher, que Deus disse assim, vou lançar fora. É pecado, irmão. Você tem que orar para esse demônio sair, amém? E, não, mas a igreja nós temos que, só que uma hora, a Bíblia diz assim, nada ficará encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. E aí nós achamos, né? Mas Deus, Ele me deu, mas estou cansada agora, pastora. Nossa, agora, quando Deus dá a bênção, mas dá uma canseira, irmãos. Não é verdade? Dá uma canseira, hoje eu vou ficar aqui, Jesus. Nossa, tanto tempo eu não folgo, vou folgar hoje, né, Marcelo? A gente senta numa rede, vou ficar um pouquinho aqui. Fala pro teu irmão se é a hora de levantar da rede, irmão. Ou você acha que Jesus está lá deitado na rede, tomando um suco e dizendo assim, que hora que é, pai? Está na hora de eu descer lá? A Bíblia diz que o reino do céu é organizado, amém? O Senhor, Ele está lá trabalhando. A Bíblia diz, eu vou para o céu, eu vou para o meu Pai, e lá terá muitas moradas. E o Senhor está preparando as moradas, e Ele anseia o dia, porque nem o filho sabe o dia que Ele virá. Mas Ele diz, haverá sinais, e nós temos visto sinais. E Ele diz lá em Mateus 24, o mar não vai respeitar os seus limites. Quantos terremotos a gente tem visto, irmãos? O mar não tem respeitado os limites. O povo não tem respeitado a palavra de Deus. Há uma assolação só no meio da igreja. E dizendo, Deus é amor. Não importa como, né? Deus é amor. Temos que vigiar e orar. Amém? Temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Temos que estar diante do poste, porque o Senhor, nós fizemos essa campanha edificando a nossa casa na rocha. Deus disse que ouviu toda a nossa oração. E hoje Ele quer nos restituir tudo que foi perdido. Mas você está preparado? Levanta a tua mão comigo e diga, Jesus, se eu não estiver preparado, me prepare, porque eu não quero perecer por causa da minha bênção. Você crê que Deus já vai te preparar em nome de Jesus? Deus vai te preparar, não importa, irmão, esteja vestido de ouro, mas nunca perca a simplicidade. Nunca perca o amor, o primeiro amor por Jesus. Nunca perca a maneira de você falar com Deus. De amar o teu próximo verdadeiramente. De querer, né? De querer ver que o outro prospere. Não fique preocupado, mas Deus dá para ela e não dá para mim. Irmão, Deus sabe a tua medida. Talvez você não esteja preparado para receber a bênção. Talvez você não esteja. O Senhor, Ele conhece. Antes de qualquer bênção, é a sua salvação que está em jogo, amém? É a sua salvação. Ah, Jesus, e aqui nessa noite o Senhor me disse que tem pessoas amarguradas por causa da bênção do irmão. Coisa triste. Alegre-se com a bênção do teu irmão. Deus tem bênção para você também, em nome de Jesus, amém? Para todos nós Deus tem. A Bíblia diz assim que Deus prepara a mesa. E você coma o que tem na mesa.
Porque Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas. Mas Ele prepara pessoas para a guerra, amém? Ele vai te preparar, você está passando um processo porque Deus tem algo grande para fazer por você. Mas enquanto você ficar preocupada, ah, Jesus, mas por que ela e não eu? Por quê? Você nunca vai ter, irmão, porque você não está preparado para subir. Né? Você está preparado? Hoje eu encontrei uma irmã e eu falei para o Marcos, não reconhecer a irmã jovem, irmã jovem, mas ela está tão acabada. Eu não a reconheci e ela, nossa, irmã Silvana, ai, não sei o quê, e Amanda, e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, quem é essa irmã? E depois eu me lembrei e ela começou a comentar, sabe? E eu falei, Deus, na sua casa, e perecendo, porque não consegue viver o melhor de Deus. Porque não consegue acreditar mais nas promessas. Porque não consegue adorar o Senhor de todo o seu coração. Porque é só momentos, né? É momentos, vamos adorar em momentos. Faz aquelas festas grandiosas para o casamento. 6 meses depois, não deu certo, pastora. Meu gênio não dá com dele, não sei o quê. Que Deus é esse, irmão? E os votos que você fez? Diante do Senhor. Né? Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Mas quando vem a pobreza, irmão, o negócio é sério. O povo não quer, não. Mas o Senhor está dizendo, em todas as partes nós temos que agradar ao Senhor. Oferece no altar do Senhor que Deus vai restituir. Amém? Deus vai fazer coisas novas. E Ele diz assim, olha, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Pelo destruidor. Porque primeiro vai migrando, vai acabando. Depois vem aquele outro que é mais forte. E ele corta as relações. Aí cada um dorme num quarto. Cada um, né? Ah, estamos orando, irmão. Estamos orando, né? Aí depois começa a fazer. Daqui a pouco já não consegue mais. E eu louvo a Deus. Porque o Senhor, Ele é tão fiel, irmão. Ele não nos deixa confundido. Um dia a irmã aqui chegou na igreja para orar, num culto de irmãs. E o Senhor falou algo com ela. Não, irmã. O Senhor disse para ela, não sei quantos anos está na igreja. Irmã, você precisa ter um encontro com Deus. Mas eu já tive. Deus já falou comigo, já fez isso, já fez aquilo. Aí o Senhor me mostrou a casa dela toda desorganizada. Marido, família destruída, filhos destruídos. Eu falei, irmã, Deus me disse, me mostrou a sua casa, como está. Me mostrou até o jeito que você deita. Não, irmã, não. Passou-se uns dias, ela sumiu da igreja. Ontem ela estava aqui. Veio na fila aqui. Vim pedir perdão, irmã, porque é verdade, agora não sei o quê. Eu estou apaixonada por menino, ele tem 16 anos, a mulher tem 40, irmão. Toma uma vergonha na cara. E eu falei para ela, viu, irmãs? As irmãs me conhecem. Irmã, você precisa tomar vergonha na cara, né? Porque o teu marido, o teu filho, ela tem um filho de 22, um filho de 18, um filho de 15, um filho de 11, que é apaixonado por um menino de 16. E o marido é pastor, o coitado. Tá orando esse homem, irmão? Tem visão de Deus? E pulava aqui que nem era Deus? Eu louvo a Deus porque Ele não me deixa enganada, amém? E nem vai te deixar também. Aí ela disse, agora a senhora ora aí para ver o que eu faço, irmã. Eu falei assim, irmã, você tem que se converter, ter um encontro com Deus. Não, mas eu estou apaixonada. Eu falei, bom, irmã, então você já decidiu, né? Está lá como em Jeremias 42. Jeremias, vai buscar Deus. Pergunta a Ele o que nós devemos fazer. Mas no coração do povo nós vamos voltar para o Egito. Nós queremos ficar no Egito. Jeremias vai. Você acha que Deus não vê, irmãos? 10 dias. Ora, jejua. Vem a palavra do Senhor para ele e diz assim, diga ao povo, se eles ficarem, eu vou abençoar eles. Mas se eles saírem, tudo que eles temem, a fome, a peste, a espada, virá sobre eles. Jeremias vai e diz, junta-se os sacerdotes, os príncipes, pega Jeremias, bate Jeremias, amarra Jeremias, põe na frente e diz assim, Deus não fala através de você não. E volta para o Egito. Tudo veio sobre eles. Jogaram Jeremias num poço. O Senhor está dizendo muitas vezes, nos joga no poço, porque não querem ouvir a voz do Senhor. Querem ouvir aquilo que massageia o seu coração. Mas aqui não é palca, meus irmãos.
Se a gente quiser ver palco, vai lá no teatro. Lá tem as cenas, né? Tem as novelas. Vê isso. Aqui não. Aqui é o Senhor que fala. E a Bíblia diz que eles pegam Jeremias e lançam no poço. Quero ver ele profetizar agora. E Jeremias lá do poço. O Senhor fala, vai Jeremias, tira Jeremias, compra um linho novo. Coloca um cinto novo, enterra ele, Jeremias. Porque assim como apodrece esse cinto, assim será na vida desse povo. Porque não querem me ouvir. Vai Jeremias e faz. Vem um falso profeta e diz, assim diz o Senhor, haverá paz aqui. Deus pega Jeremias. Por que ele era chamado profeta das lágrimas? Porque Deus chamou ele para um povo rebelde, uma nação rebelde, obstinado de coração, que não queria ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor fala para ele, vai lá Jeremias e diga assim, assim diz o Senhor, Deus colocará um jugo sobre o povo. Vem o profeta, dá um murro em Jeremias, quebra o jugo dele, bate Jeremias. Para onde passou o profeta que não passou? O Espírito que não passou por mim? E vai. Deus pega Jeremias e fala assim, Jeremias, faça um jugo agora de ferro. Era de madeira, amém? Deus às vezes nos dá uma prova que a gente suporta, mas o povo não quer ouvir. Vai agora Jeremias, faça um de ferro. E a Bíblia diz que ele vem com o jugo de ferro e diz assim, assim diz o Senhor, porque vós não ouviste a minha voz. Vou tirar o jugo de madeira e vou colocar um de ferro. Na mesma hora, e volta para o profeta e diz assim, e assim diz o Senhor, agora mesmo tu expirará. Ele morre e Deus permite que venha um rei mais forte e põe um jugo maior sobre o povo. Desobediência, irmão. Pecado que gera morte. A morte em todas as áreas. Você está edificando a sua casa aonde? Os teus sonhos aonde? Qual que é o nome da campanha? Edificando minha casa na... Quem é a rocha? Fala mais alto, irmão. Jesus é a rocha. E Jesus, ele é santo. E a Bíblia diz assim, que o povo é esmagado. Aí Jeremias chora, fala, Deus, tem misericórdia do povo. Senhor, tem compaixão. Deus fala para Jeremias, Jeremias, fica de pé. Jeremias fica, ele diz, não ore mais por esse povo, porque eu não ouvirei. E eu digo assim, suas crianças, seus filhos, seus jovens, todos serão massacrados, até que eles aprendam a converter o seu coração. Palavra dura, não é, irmãos? Mas a palavra de Deus diz assim, tudo que saiu da boca de Jeremias demorou, sabe quantos anos, irmãos, para cumprir? Algumas coisas cumpriram rapidamente, outras 500 anos. Não parece loucura? Mas a palavra de Deus não volta atrás. Nessa noite ele está dizendo, eu vou restituir tudo o que foi perdido. Quando o meu povo me adorar de todo o seu coração. E quando eles não mais tiverem ídolos dentro do seu coração, mas me buscarem em espírito e em verdade, eu ouvirei do céu, porque eu sou um Deus misericordioso. Quem precisa da misericórdia de Deus nessa noite, se coloca de pé. Eu preciso. O Senhor está dizendo para nós hoje, é uma noite de vitória, é noite de bênção. Por que Deus nos falou dessa maneira, todas essas coisas? Para a gente aprender que com Deus a gente não brinca. Deus, Ele é soberano em todas as áreas da nossa vida. Ele é o primeiro. Ele nos avisa para que a gente não caia. Mas se a gente não quiser obedecer, a gente vai cair. E depois você não venha dizer, onde estava Deus? A todo momento Ele está falando com você. Vinde a mim, né? Aqui ó, no púlpito, vinde a mim. Mateus 11, 28. Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Ele disse também, rasga o vosso coração.
e não as vossas vestes. Rasga o seu coração diante do Senhor. Deus dizendo, não é roupa, não é o jeito que você se veste, não é nada disso. É aqui dentro, você tem que ser curado aqui dentro. É de dentro para fora. Amém? E a Bíblia diz que quando você se converter de todo o teu coração, o brilho do Senhor vai se refletir em você. E aonde você for, né? Que nem a Paula falou hoje para mim, Ana Paula. Eu achei lindo que ela veio falar para mim, né? Nova convertida, irmão. Como é bom trabalhar novo convertido, né? Começa o primeiro amor. Que a gente sempre busca o primeiro amor. E ela disse, pastor, eu trabalhei tantos anos lá, há uns anos atrás. Mas eu fiquei muito feliz com o que aconteceu comigo. Porque agora eu entrei lá e meus patrões disseram, tem algo diferente em você. Aí eu disse, é porque agora eu tenho Jesus. Que lindo, irmão. E nós, às vezes, estamos anos na casa do Senhor, mas não reflete nada. Amargurado. Deus falou, mas não cumpriu. Falou que isso e aquilo, mas nós não tomamos posição diante de Deus. Pastor, eu quero converter, eu quero mudar. Sai do culto, vou para o motel, pastora, porque a carne é fraca. Né? A carne é muito fraca. Irmão, toma cuidado. Amém? Não, pastor, agora eu tô. Vem uma aqui, igual o irmão Anderson ali de gravata, não sei o que. Eu falei, Marco. Não. Saía dali. Pulava, falava em mistério. Eu falava, ó, isso aí não tem Deus não. É da boca para fora. Aí depois descobriu. A irmã veio. Pastor, ele é pior. Mas eu tô decepcionada com o crente. Eu falei, não, irmão. É que você não ouve o que tem sido falado. Porque aquele que come e põe em prática é renovado, é mudado. Se você foi sabendo que ele era casado, tinha 3 filhos, está dentro da igreja dando glória a Deus, e daí, irmã? Você foi porque você quis. É Deus, irmão? Deus não. Irmã, dentro da igreja é problema. Irmão, você é problemático. É que você não olha para a tua vida. Cuida da sua casa. A igreja é lugar de pessoas que o Senhor traz porque ama e quer transformar, amém? Mas é um processo. E aquele que fica olhando para a vida do irmão, acontece coisa na vida deles, irmão, que você vê que a igreja é lugar de você também. De buscar a Deus enquanto se pode achar. Porque haverá dias que o povo terá fome. Mas não fome de comida. O Senhor diz a palavra e não terá mais. E já não tem tido. Venha como está, fique como está, né? Deus vai te dar muito e não sei o que. E acha que é Deus e não é Deus nada. E vai morrendo e vai indo para o inferno. E vai acabando tudo. Mas quando a gente se coloca para adorar o Senhor. Falar, Deus, eu quero ser uma nova criatura. Como o Senhor disse para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele diz assim, mas como eu, sendo velho, Senhor, vou nascer de novo? Como eu vou voltar dentro do ventre da minha mãe? O Senhor diz, não, entenda. É da água e do Espírito. Amém? Quando você for fazer alguma coisa que Deus não se agrada, você vai se lembrar que o Senhor é um Deus que tudo vê. É um Deus que sonda corações. Amém? Ele tem o melhor para você. E nessa noite Ele está dizendo, nós vamos terminar essa campanha recebendo bênçãos tremendas do Senhor. Mas é necessário a gente nascer de novo. Amém? Eu preciso nascer de novo todo dia, irmão. Tem dia que eu falo, Jesus, hoje eu estou desconvertida. Todos nós precisamos, amém? Somos falhos. Mas aquele que quer o milagre de Deus, essa aliança de Deus na sua vida, vai vir aqui na frente e nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai mudar a tua história. Hoje você vai terminar, porque o Senhor me disse que vai selar com o Espírito Santo. Vai renovar. Vai mudar. Não vai terminar assim, porque Deus tem algo muito mais para a nossa vida. Mas é necessário a gente querer. Amém? O meu coração está queimando aqui, porque o Senhor está dizendo assim. Tem pessoas aqui, filha, há tanto tempo sendo enganado. Não pelo diabo não, viu, irmão? Não é só o diabo não, é por você mesmo. Porque ouve muito o seu eu. Mas quando ele ouvir a minha voz hoje, porque você vai ouvir. Você vai mudar. Porque vai ser nova criatura. A Bíblia diz assim, que aquela prostituta, quando ela,
foi aos pés do Senhor, o Senhor disse assim, Simão, ele disse assim, que profeta é esse? Ele poderia ver que ela é prostituta. E o Senhor disse, Simão, quem deve mais? Quem amará mais? E ele conta uma parábola. E o Senhor dizendo assim, quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito coloca, muito tem para receber. Mas é necessário a gente querer receber nessa noite, amém? Fecha teus olhos nessa noite. Espírito Santo, hoje é noite do Senhor restituir os sonhos perdidos. Hoje é noite, Pai, do Senhor mudar a história, do Senhor transformar vidas, do Senhor batizar com Teu Espírito Santo, do Senhor tirar, Senhor, as acusações que Satanás tem colocado, Senhor, no coração desse irmão, dessa irmã. Pai, e aqueles que não têm força, Pai, para mudar, eu profetizo, Pai, que serão novos, serão vasos novos nas Tuas mãos, porque o Senhor fará coisas novas. Nessa noite, Espírito Santo, começa a tocar. Começa você que está aí na igreja a glorificar o Senhor, irmão. Fecha teus olhos. Começa a orar e pedir ao Senhor um sinal. Começa a orar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a Tua voz. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A glória do Senhor está aqui. O Senhor está oferecendo manjares. Só não come quem não quer. Começa a comer em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Estenda as suas mãos assim, ó. Nós vamos continuar junto com a pastora orando pelos irmãos, em nome de Jesus. Mas levanta uma das tuas mãos assim, ó. Diga comigo assim, Senhor Jesus, eu tomo posse da palavra, porque a Tua palavra gera vida, vida com abundância. Senhor, eu tomo posse desta noite para a minha vida, para a minha família, para a minha vida profissional, familiar, sentimental e principalmente para a minha vida espiritual. Amém, irmão? Deus, em nome de Jesus, a palavra foi liberada para a Tua igreja, para transformação, para restauração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Nós dizemos, Deus abençoe. Não vá embora sem cumprimentar alguns irmãos com a paz do Senhor. Amém, querido? Nós estamos aqui orando pelos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, domingo, culto normal, tá bom? Normal às 19 horas, em nome de Jesus.